Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação. Gerência e qualidade de software. Olá, eu sou o professor Marcelo Fantinato. Esta é a disciplina de Gerência e Qualidade de Software e nós vamos ver agora sobre automação de compilação e integração com o Maven. O professor Marcelo Fantinato é um homem branco de cabelo curto e castanho. Usa óculos de armação retangular preta, camiseta bege e calça preta. No estúdio da Univesp, ele está sentado atrás de um púlpito de acrílico e manuseia um notebook com um mouse. A tela é dividida em duas partes. À esquerda, a imagem do professor e à direita, os slides. Tema da aula: automação de compilação e integração com Maven. No slide, o título, objetivos da aula e o texto. Conhecer a automação de compilação e integração de software via o uso de uma ferramenta Maven. Abaixo, logo com fundo branco e o nome Maven em preto, exceto pela letra V, que é composta por duas penas em tons de laranja, vermelho e roxo. Bom, o objetivo da aula, então, é conhecer a automação de compilação e integração usando uma ferramenta, no caso, a ferramenta Maven. Eu já havia apresentado para vocês lá na primeira aula de apresentação que um dos assuntos, então, seria tratar a automação de compilação e integração usando algumas ferramentas. A gente começa agora, então, aqui com a ferramenta Maven. Como eu também já havia comentado, provavelmente alguns de vocês já usam esse tipo de ferramenta, no dia a dia, para aqueles que trabalham já com desenvolvimento de software. Outros já brincaram um pouquinho com esse tipo de ferramenta, e outros talvez já tenham ouvido falar, mas ainda não tiveram oportunidade de saber como funciona. E agora, de repente, essa é a oportunidade para vocês colocarem em prática nos exercícios de aula e mesmo das outras disciplinas, principalmente disciplina de projeto integrador. Bom, mas vamos entender um pouquinho mais o que é, então, Maven, inclusive com alguns exemplos bem básicos, mas já para vocês começarem a brincar com a ferramenta. Novo slide intitulado Maven e as informações. Ferramenta de automação de compilação, usada primeiramente em Java, mas também outras linguagens. POM, Project Object Model, arquivo XML. Descreve o projeto de software sendo construído, dependências sobre módulos e componentes externos, ordem de compilação, diretórios, plugins necessários, objetivos pré-definidos para realizar certas tarefas bem definidas, como compilação de código e empacotamento. O professor circula em amarelo as palavras Maven, automação, compilação, Java, POM e XML. Nós estamos falando, então, de uma ferramenta de automação de compilação. Bom, primeiro, compilação é algo que vocês fazem no dia a dia quando vocês estão trabalhando com programação, com desenvolvimento. Normalmente, em linha de comando, tem um comando para compilar, para gerar executável, gerar o código objeto, depende do tipo da natureza da linguagem de programação, ou também numa IDE, num ambiente de desenvolvimento, também tem lá as opções em menu, com teclas de atalho e tal, para vocês poderem compilar e executar o programa de vocês. A questão é que muito disso é feito de forma passos manuais, e são vários passos. E a ideia aqui é que você tenha uma ferramenta de apoio para automatizar esses vários passos. E essa ferramenta, no caso aqui, é o Maven. Como em algum momento, equipes grandes que tinham que ficar repetindo passos, cada equipe fazia de uma forma diferente. Então, em algum momento, alguém falou, vamos propor um software que faça isso de uma forma automatizada e de uma forma comum para todas as equipes de desenvolvimento. E aí nasceram essas ferramentas, e uma delas, então, é o Maven, uma das mais usadas atualmente. Ela nasceu para equipes que desenvolviam Java, mas hoje já funciona também para outros. Basicamente, como ela funciona? Ela funciona usando um arquivo do tipo XML, que muitos de vocês, se não todos, já conhecem o que é o XML. É uma linguagem de marcação de propósito geral. E aqui o XML está sendo usado para criar um arquivo chamado POM, que é o Project Object Model, o modelo de objeto do projeto, em que nesse único arquivão,
às vezes não é tão grande assim, mas nesse único arquivo tem que ser definido tudo o que é necessário para compilar, para testar, para montar fazer o deploy, tudo está ali naquele arquivo. Então, vejam, dependências sobre módulos e componentes externos, a ordem da compilação, diretórios, plugins necessários, tudo vai estar ali. Por maior que seja o projeto, maior que seja o número de pessoas envolvidas no projeto, desenvolvedores desenvolvendo diferentes partes do sistema, tem que ter um POM só, integrado, que defina todas essas regras. Novo slide com uma tabela de 2 colunas. A primeira é nome do diretório e a segunda é propósito. Nas 5 linhas, as informações. Linha 1. Nome do diretório, Project Home. Propósito, contém o pom.xml e todos os subdiretórios. Linha 2. Nome do diretório, src/main/java. Propósito, contém o código-fonte Java integrável para o projeto. Linha 3, nome do diretório, src/main/resources. Propósito, contém os recursos entregáveis para o projeto, tais como arquivos de propriedades. Linha 4, nome do diretório, src/test/java. Propósito, contém as classes de teste. Caso de teste, JUnit ou testng, por exemplo, para o projeto. Linha 5, nome do diretório, src/test/resources. Propósito, contém os recursos necessários para teste. Bom, para isso, né, para funcionar bem, o projeto tem que ter regras bem definidas, por exemplo, uma estrutura de diretórios bem definida, cada coisa tem que estar no seu devido lugar, e isso vai ser garantido pelo Maven desde o momento em que você cria o seu projeto usando o Maven. Novo slide com o título Ciclo de Vida de Construção e os tópicos. 1. Process Resources. MVN Process Hyphen Resources. 2. Compile. MVN Compile. 3. Process Test Resources. MVN Process Hyphen Test Hyphen Resources. 4. Test Compile MVN Test Hyphen Compile. 5. Test MVN Test. 6. Package MVN Package. 7. Install MVN Install. 8. Deploy MVN Deploy. E depois que você criou seu projeto e você está trabalhando com Maven, você vai trabalhando usando diferentes comandos, né? Que pode ser lá em linha de comando, no terminal, ou usando algum ambiente de desenvolvimento que tem o Maven integrado. Esses aqui são os comandos principais, mas ainda é possível executar outras coisas a partir do Maven, que seriam plugins isolados, né? Na verdade, cada um desses comandos aqui é um conjunto de plugins, mas vocês ainda podem executar alguns plugins isolados. Então, começando aí com uma demonstração, um primeiro plugin isolado que a gente pode executar é justamente, então, vamos entrar aqui numa pasta de exemplo, e um primeiro plugin pode ser justamente para criar o projeto, que é esse plugin aqui, olha. O professor compartilha a tela do prompt de comando com o código c:/user/mfont/aula maior que. O professor digita cd exemplo underline mvn c:/users/mfont/aula exemplo underline mvn maior que. O docente digita mvn archetype generate. Abaixo surge uma lista de informações com o termo info em azul e dentro de colchetes no início de cada linha. Scanning for projects. org.apache.maven standalone -pom. Building Maven Stub Project. No POM 1. POM. Sequência com 3 sinais de maior que Maven
archetype plugin 2.3.2.1 generate abre parêntese default cli fecha parêntese maior que generate sources standalone pom sequência com 3 sinais de maior que sequência com 3 sinais de menor que maven archetype plugin 2.3.2.1 generate abre parêntese default cli fecha parêntese menor que generate sources standalone pom sequência com 3 sinais de menor que sequência de 3 maven archetype plugin 2.3.2.1 generate abre parêntese default cli fecha parêntese standalone pom sequência de 3 generating project in interactive mode. O professor executa o comando e o prompt retorna uma lista com 3.116 opções de templates. Então, sempre que a gente está executando um plugin, o plugin ele tem um nome composto. Ops, já está executando aqui embaixo. Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês. Bom, eu vou mostrar aqui embaixo mesmo. Ah, tá. Bom, ele está executando já. Depois eu mostro o nome do plugin para vocês. Então, eu já aceitei a sugestão dele. Ele está tentando criar um padrão, um projeto, e para isso ele sugeriu 3.116 opções de templates e sugeriu o template número 1924, que é o padrão, e eu escolhi esse. Eu dei Enter, não tinha percebido, mas eu dei o Enter e escolhi justamente o que eu queria. Continuação do prompt de comando. Choose a number or apply filter, abre parêntese, format, 2 pontos, abre colchete, group ID, 2 pontos, fecha colchete, artifact ID, case sensitive contents, fecha parêntese, 2 pontos, 1924, 2 pontos. Choose org.apache.maven.archetypes, 2 pontos, maven, archetype, quick start version, 2 pontos. 2 pontos, 1.0, alpha, 1, 2 pontos, 1.0, alpha, 2, 3, 2 pontos, 1.0, alpha, 3, 4, 2 pontos, 1.0, alpha, 4, 5, 2 pontos, 1.0, 6, 2 pontos, 1.1, 7, 2 pontos, 1.3, 8, 2 pontos, 1.4, choose a number, 2 pontos, 8, 2 pontos. E aí ele disse que para esse padrão ele tem 8 versões, eu vou escolher a 8ª, que é a padrão, e aí para o grupo ID eu vou colocar br.com.univesp. E para o artefato ID eu vou colocar exemplo, exemplo aula. Vou deixar assim. Para a versão ele já sugere 1.0, eu vou deixar. E aí para o package, né, o pacote, vai ficar br.com.univesp.exemplo-aula. Continuação do prompt de comando. Define value for prepared. Entre aspas simples, group id, 2 pontos, br.com.univesp. Define value for prepared. Entre aspas simples, artifact id, 2 pontos, x aula. Define value for prepared. Entre aspas simples, version 1.0, snapshot, 2 pontos, 2 pontos. Define value for prepared. Entre aspas simples, package br.com.univesp, 2 pontos, br.com.univesp.xaula. Confirm purports configuration, 2 pontos. Group ID, 2 pontos, br.com.univesp. Artifact ID, 2 pontos, xaula. Version 1.0, snapshot. Package br.com.univesp.x-aula. Y, 2 pontos, 2 pontos. Bom, aí ele
só pede para confirmar se as informações estão corretas e eu estou dizendo que sim. No prompt de comando surge uma lista de informações com o termo info em azul e dentro de colchetes no início de cada linha. Using following parameters for creating project from archetype Maven-archetype-quickstart 1.4 Parameter Group ID value br.com.univesp Parameter Artifact ID value xaula Parameter Version value 1.0-snapshot Parameter Package value br.com.univesp.xaula Parameter Package in path format value br/com/univesp/xaula Parameter Group ID value br.com.univesp Parameter Artifact ID value xaula Parameter Version value 1.0 Snapshot Project Create from Archetype in dir c:// users// mfont// aula// exemplo _ mvn// em verde letras maiúsculas build Sussex Total time 1 minuto e 39 segundos Finished at 20 de julho de 2022, 15 horas 25 minutos e 44 segundos 0300 Bom, e aí, vou diminuir um pouco porque ele está indo para baixo. Só para mostrar para vocês, o comando que eu tinha usado era esse aqui, Maven archetype _generate. Aí eu tenho, então, ele criou aqui a pasta arquivo aula, exemplo aula. Dentro desse diretório, ele criou, então, a pasta CRS source. Bom, ele criou o arquivo POM XML, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Ele criou o arquivo, a pasta source, e dentro da source, ele criou duas pastas, main, onde devem estar os arquivos de código, as classes propriamente dito, e a pasta teste, onde devem estar os métodos, as classes de teste, automatizados, de unidade, que é um assunto para uma outra aula. Continuação do prompt de comando c:// users// mfont// aula// exemplo _ mvn xaula maior que cdsrc c:// users// mfont// aula// exemplo _ mvn xaula// src maior que dir. O volume na unidade C não tem nome. O número de série do volume é FA66-A3AD. Pasta de c:// users// mfont// aula// exemplo _ mvn xaula// scr 20 de julho de 2022, 15 horas e 25 minutos, maior que, dir, menor que, ponto. 20 de julho de 2022, 15 horas e 25 minutos, maior que, dir, menor que, ponto, ponto. 20 de julho de 2022, 15 horas e 25 minutos. Main. 20 de julho de 2022, 15 horas e 25 minutos. Teste. 0 arquivos, 0 bytes. 4 pastas, 32 bilhões, 842 milhões, 842 mil e 112 bytes disponíveis. Bom, antes de continuar aqui com alguns comandos, eu vou usar um outro plugin do Maven, que é justamente para criar um projeto que pode ser importado pelo Eclipse, para a gente poder ver essa estrutura no Eclipse. E o comando é esse aqui, Maven Eclipse _Eclipse. Então, é um plugin específico do Maven.
Continuação do prompt de comando C, dois pontos, barra invertida, users, barra invertida, mfont, barra invertida, aula, barra invertida, exemplo, underline, mvn, x aula maior que, mvn, eclipse, dois pontos, eclipse. Abaixo surge uma lista de informações com o termo info em azul e dentro de colchetes no início de cada linha. Scanning for projects. br.com.univesp, x aula. Building X Aula 1.0 Snapshot. JAR. Maven-Eclipse-Plugin 2.10 Eclipse. Default CLI. Generate-Resources @x-aula. Maven Eclipse Plugin 2.10 Eclipse. Default CLI. Generate-Resources @x-aula. Maven Eclipse Plugin 2.10 Eclipse. Default CLI @x-aula. Using Eclipse Workspace null. Adding default class path container org.eclipse.jt.launching.jre_container not writing settings. Default surface. Wrote Eclipse project for X aula to C. Dois pontos, barra invertida, users, barra invertida, mfont, barra invertida, aula, barra invertida, exemplo, underline, mvn, barra invertida, x aula. Beauty success. Total time, 0.807 segundos. Finished at 20 de julho de 2022, T, 15 horas, 27 minutos e 34 segundos. E aí ele criou, tá? Agora eu vou poder ir lá no Eclipse. O docente mostra a tela do programa Eclipse, que tem fundo branco. Na parte superior, uma barra de menus e outra de ferramentas. À esquerda, um explorador de pacotes. Abaixo, um painel inferior de Failure Trace. Ao centro da tela, um editor de código seguido de uma área de status. À direita, um painel de outline. O professor abre o menu File e clica em Import. Na pasta exemplo underline mvn, ele seleciona a pasta X aula e clica no botão Finish. Pedir para importar um projeto para um workspace, um projeto que já existe. Então, vou localizar onde está esse projeto. Localizei, ele achou o projeto. Ele só conseguiu achar porque já como um projeto importável, ok, para o Eclipse, porque eu tinha rodado aquele plugin antes. Agora ele está importando. Está aqui o projeto que eu importei, exemplo aula, as aula. Então vejam só a estrutura dele, né, com as duas pastas, com a pasta source, está aqui a pasta source, ok, com aqui dentro da pasta source o pacote com o arquivo da classe app, não, essa aqui é do teste já, está na ordem. Essa aqui sim, a pasta com a classe com um único método, que é apenas para fazer um Hello World. No explorador de pacotes, uma lista de pastas e subpastas. Demo, Univesp Master. Demo D, JUnit. X-Aula com subpastas. Primeira subpasta, src main java br.com.univesp.x-aula. apptest.java. Segunda subpasta, src test java br.com.univesp.x-aula. app.java. Terceira subpasta, JRE System Library. Quarta subpasta, Referenced Libraries. Quinta subpasta, src, que contém as pastas main e test. Sexta subpasta, Target. Arquivo pom.xml. Exemplo. O professor clica em app.java, no editor de código, os dados
packagebr.com.univesp.xaula *** hello world **public class app abre chave public static void main abre parênteses string abre e fecha colchetes args fecha parênteses abre chave system.out.println entre parênteses e aspas hello world ponto e vírgula fecha chave E aqui um para testar, embora não tenha realmente nenhum teste implementado, tá? Mas a gente não vai falar sobre isso ainda. O professor clica em apptest.java no editor de códigos dados packagebr.com.univesp.xaula import static org.junit.assert.assertTrue *** unit test for sample app ** public class app test abre chave ** rigorous test hífen fecha parêntese *test public void should answer with true abre e fecha parênteses fecha chave Bom, aí eu posso, lá em linha de comando, posso continuar trabalhando em linha de comando, eu posso rodar um daqueles comandos que eu tinha mostrado lá no slide. O professor retorna ao slide ciclo de vida de construção. Então eu posso, por exemplo, pedir só para compilar, só para testar, para fazer o pacote. Isso aqui é o ciclo de vida da construção, eles são sempre incrementais. Se eu rodar o 5, ele vai rodar 1, 2, 3, 4 e o 5. Se eu rodar o 7, ele vai rodar 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e assim por diante. Tá? Então, por exemplo, se eu pedir o 6, que é o package, ele vai criar, ele vai testar, vai criar Vamos fazer o 2 primeiro. O 2 ele vai só compilar, então significa que ele vai criar o ponto .class. Então, vamos pedir o compile. Pronto, ele criou o ponto .class. Continuação do prompt de comando C:\/ users // mfant // aula // exemplo underline mvn // xaula maior que mvn compile. Abaixo surge uma lista de informações com o termo info em azul e dentro de colchetes no início de cada linha. Scanning for projects br.com.univesp xaula Building xaula 1.0 snapshot jar Maven Resource Plugin 3.0.2 Resources Default Resources @xaula Using UTF-8 Encoding to copy filtered resources Skip non-existing resources directory C:\/ users mfant aula exemplo underline mvn xaula src main resources Maven Compiler Plugin 3.8.0 Compile Default Compile @xaula Changes detected Recompiling the model Compiling one source file to C users mfant aula exemplo underline mvn xaula target classes build success Total time 0.912 segundos. Finished at 20 de julho de 2022, 15 horas, 27 minutos e 34 segundos. Se a gente olhar lá na estrutura precisa atualizar. Para poder mostrar, deixa eu tentar ver direto lá no... Ele criou a pasta target. E aqui dentro da pasta target, ele vai ter criado o ponto .class, tá?
Continuação do prompt de comando C, dois pontos, barra invertida, users, barra invertida, mfont, barra invertida, aula, barra invertida, exemplo, underline, mvn, barra invertida, x aula maior que dir. Abaixo surgem as informações. O volume na unidade C não tem nome. O número de série do volume é FA66-A3AD. Pasta de C, dois pontos, barra invertida, users, barra invertida, mfont, barra invertida, aula, barra invertida, exemplo, underline, mvn, barra invertida, x aula. 20 de julho de 2022, 15 horas e 28 minutos, maior que, dir, menor que, ponto. 20 de julho de 2022, 15 horas e 25 minutos, maior que, dir, menor que, ponto, ponto. 20 de julho de 2022, 15 horas e 27 minutos. 559.classpath. 20 de julho de 2022, 15 horas e 27 minutos. 455.project. 20 de julho de 2022, 15 horas e 25 minutos. Maior que dir, menor que src. 20 de julho de 2022, 15 horas e 25 minutos. Maior que dir, menor que target. 3 arquivos, 3.739 bytes, 4 pastas, 32 bilhões, 611 milhões, 53.568 bytes disponíveis. C, dois pontos, barra invertida, users, barra invertida, mfont, barra invertida, aula, barra invertida, exemplo, underline, mvn, barra invertida, x aula maior que. O docente digita cd target e surgem as informações. C, dois pontos, barra invertida, users, barra invertida, mfont, barra invertida, aula, barra invertida, exemplo, underline, mvn, barra invertida, x aula, barra invertida, target maior que dir. O volume na unidade C não tem nome. O número de série do volume é FA66-A3AD. Pasta de C, dois pontos, barra invertida, users, barra invertida, mfont, barra invertida, aula, barra invertida, exemplo, underline, mvn, barra invertida, x aula, barra invertida, target. 20 de julho de 2022, 15 horas e 32 minutos, menor que dir, maior que ponto. 20 de julho de 2022, 15 horas e 28 minutos, menor que dir, maior que ponto, ponto. 20 de julho de 2022, 15 horas e 28 minutos, menor que dir, maior que classes. 20 de julho de 2022, 15 horas e 32 minutos, menor que dir, maior que generated hífen sources. 20 de julho de 2022, 15 horas e 32 minutos, menor que dir, maior que maven hífen status. 20 de julho de 2022, 15 horas e 28 minutos, menor que dir, maior que test hífen classes. 0 arquivos, 0 bytes. 6 pastas, 32 bilhões, 611 milhões, 53.568 bytes disponíveis. Depois a gente olha lá na estrutura do... Na hora que ele atualizar, a gente olha lá na estrutura do Eclipse. Mas voltando, se a gente usar o Maven teste, ele vai compilar e fazer o teste. Olha, testes aqui. E passou, não falhou nenhum teste. Na verdade, não tem teste implementado de verdade. Continuação do prompt de comando C, dois pontos, barra invertida, users, barra invertida, mfont, barra invertida, aula, barra invertida, exemplo, underline, mvn, barra invertida, x, aula, barra invertida, target maior que cd. C, dois pontos, barra invertida, users, barra invertida, mfont, barra invertida, aula, barra invertida, exemplo, underline, mvn, barra invertida, x, aula maior que mvn test. Abaixo surge uma lista de informações com o termo info em azul e dentro de colchetes no início de cada linha. Scanning for Projects, br.com.univesp x aula, Building x aula 1.0 Snapshot, jar, Maven Resources Plugin, 3.0.2 Resources, Default Resources, @x aula, using UTF-8, encoding to copy filtered resources. Skip non-existing resource directory. C, dois pontos, barra, users, barra, mfont, barra, aula, barra, exemplo, underline, mvn, barra, x aula, barra, src, barra, main, barra, resources.
Maven Compiler Plugin 3.8.0 Compile Default Compile @xaula Nothing to compile. All classes are up to date. Maven Resources Plugin 3.0.2 Test Resources Default Test Resources @xaula Using UTF-8 Encoding to Copy Filtered Resources. Skip No Existing Resource Directory c:/users/aula/exemplo _mvn/exaula/src/test/resources Maven Compiler Plugin 3.8.0 Test Compile Default Test Compile @xaula Changes detected Recompiling the model Compiling one source file to c:/users/mfont/aula/exemplo _mvn/exaula/target/test-classes Maven Surefire Plugin 2.22.1 Teste Default Test @xaula Testes Running br.com.univesp.exaula.apptest Testes Run failures 0 errors 0 skipped 0 time elapsed 0.029 seconds em br.com.univesp.exaula.apptest Results Test Run failures 0 errors 0 skipped 0 Build Success Total Time 1.985 seconds Finished at 20 de julho de 2022, 15 horas 33 minutos 32 segundos. Se a gente fizer o Maven install, ele vai gerar o ponto .jar também. Na verdade, aqui, o ponto .jar. Ele gerou também o ponto .jar e colocou aqui nessa pasta. Continuação do prompt de comando c:/invertida users/invertida mfont/invertida aula/invertida exemplo _mvn/invertida exaula maior que mvn install. Abaixo surge uma lista de informações com o termo info em azul e dentro de colchetes no início de cada linha. Scanning for projects. br.com.univesp exaula. Building exaula 1.0 snapshot. jar. Maven Resources Plugin 3.0.2 Resources Default Resources @xaula Using UTF-8 Encoding to Copy Filtered Resources Skip Non-Existing Resource Directory c:/users/mfont/aula/exemplo _mvn/exaula/src/main/resources Maven Compiler Plugin 3.8.0 Compile Default Compile @xaula Nothing to compile. All classes are up to date. Maven Resources Plugin 3.0.2 Test Resources Default Test Resources @xaula Using UTF-8 Encoding to Copy Filtered Resources Skip No Existing Resource Directory c:/users/mfont/aula/exemplo _mvn/exaula/src/test/resources Maven Compiler Plugin 3.8.0 Test Compile Default Test Compile @xaula Nothing to compile. All classes are up to date. Maven Surefire Plugin 2.22.1 Test Default Test @xaula Testes Running br.com.univesp.exaula.apptest Testes Run failures 0 errors 0 skipped 0 time elapsed 0.035 s em br.com.univesp.exaula.apptest Results Test Run failures 0 errors 0 skipped 0 Maven Jar Plugin 3.0.2 Jar Default Jar @xaula Building
C, dois pontos, barra users, barra mfont, barra aula, barra exemplo, underline, mvn, barra xaula, barra target, barra xaula, traço 1.0, traço snapshot.jar. Maven install plugin 2.5.2. Install, default install, arroba xaula. Installing. C, dois pontos, barra users, barra mfont, barra aula, barra exemplo, underline, mvn, barra xaula, barra target, barra xaula, traço 1.0, traço snapshot.jar. C, dois pontos, barra users, barra mfont, barra m2, barra repository, barra br, barra com, barra univesp, barra xaula, barra 1.0, traço snapshot, barra xaula, traço 1.0, traço snapshot.jar. Installing. C, dois pontos, barra users, barra mfont, barra aula, barra exemplo, underline mvn, barra xaula, barra pom.xml2. C, dois pontos, barra users, barra mfont, barra m2, barra repository, barra br, barra com, barra univesp, barra xaula, barra 1.0, traço snapshot, barra xaula, traço 1.0, traço snapshot.pom. Beauty success. Total time 1.902 segundos. Finished at 20 de julho de 2022, 15 horas, 33 minutos e 48 segundos. Assim, e importante, eu não estava mostrar o arquivo pom.xml. Esse é o arquivo que mostra todas as configurações que estão permitindo fazer essas compilações automaticamente, tá? O professor volta ao programa Eclipse. No explorador de pacotes, ele abre o arquivo pom.txt, que está na pasta Target. No editor de código surge um código com 76 linhas. Então, eu não vou entrar em detalhes aqui com vocês, mas esse aqui é basicamente o arquivo inicial que ele gerou, que mostra quais são as dependências. A única dependência que foi criado aqui nesse momento de criação é o JUnit, para fazer o teste unitário automatizado. No editor de código, o professor indica a seção nas linhas 21 a 28, menor que dependencies maior que, indentação à direita menor que dependency maior que, menor que group ID maior que, JUnit menor que barra group ID maior que, menor que artifact ID maior que, JUnit menor que barra artifact ID maior que, menor que version maior que 4.11, menor que barra version maior que, menor que scope maior que teste menor que barra scope maior que, indentação à esquerda, menor que barra maior que dependency maior que, menor que barra dependencies maior que. Depois tem uma série de plugins que foram criados aqui, tá? Então, por exemplo, eu vou só mostrar para vocês a criação de um plugin, a inserção de um plugin. Esse plugin é para que eu consiga, a partir daqui do próprio Eclipse, executar o software. Então, se eu pegar esse, deixa eu pegar ele, eu tenho ele aqui, esse plugin aqui. No canto inferior direito da tela, o docente abre um bloco de notas, copia um código de 15 linhas e coloca no editor de código do Eclipse, nas linhas 73 a 86. Transcrição do código. Menor que plugin maior que. Menor que group ID maior que br.com.univesp menor que barra group ID maior que. Menor que artifact ID maior que exemplo menor que barra artifact ID maior que. Menor que version maior que 1 menor que barra version maior que. Menor que executions maior que, menor que execution maior que, menor que goes maior que, menor que go maior que, Java menor que barra go maior que, menor que barra goes maior que, menor que barra maior que execution maior que, menor que barra executions maior que, menor que configuration maior que,
menor que main class maior que br.com.univesp.exemplo.app menor que barra main class maior que menor que barra configuration maior que menor que barra plugin maior que. Se eu pegar esse plugin e inserir aqui, tá? É um plugin que não vem automaticamente. Deixa eu ver se eu pus ele direito. Tá, o group by é br.univesp, o artefact é exaula. Ok. E aí aqui então é exaula, certo. Na terceira linha do plugin, o professor altera a palavra exemplo para ex-aula. A linha de código fica menor que artifact id maior que ex-aula menor que barra artifact id maior que. Na linha 13, o docente altera exemplo.app para exaula.app. A linha de código fica menor que main class maior que br.com.univesp.exaula.app menor que barra main class maior que. O professor clica no ícone salvar. Salvo. Agora é para eu conseguir, deixa eu rodar aqui. Olha, as opções do Maven, elas estão aqui já também, né? Na barra de ferramentas superior, o professor clica em um botão verde de execução que abre um menu com as opções 1. Maven Build 2. Maven Build Reticências 3. Maven Clean 4. Maven Generate Sources 5. Maven Install 6. Maven Test. Eu tinha comentado com vocês que as IDEs já têm integração com Maven. Então eu vou de novo rodar um install aqui. Veja que aquilo que aparecia lá na linha de comando apareceu aqui embaixo agora. Testou e o build foi bem sucedido. O docente clica na opção 5 Maven Install. Abaixo do editor de código surgem os resultados do comando executado na área de status com várias linhas de texto começadas pela palavra info entre colchetes. O professor destaca a frase Build Success no final do código. Agora eu consigo executar... Não, executou o arquivo errado. Ele está pegando do outro projeto. Cadê? Compilei. Compilar novamente. Tem 2 projetos abertos aqui, deixa eu fechar. No editor de código há 2 abas abertas, exemplo aula barra pom.xml e apptest.java. Ele fecha a aba apptest.java. E agora sim, olha, eu consigo, eu rodei aqui o POM, compilei novamente, e agora sim a aplicação, o app aqui desse código, ele está executando aqui direto Hello World, tá? Na área de status, a mensagem Hello World. No editor de código, o professor abre a aba app.java com um código de 13 linhas. Package br.com.univesp.exaula ponto e vírgula barra asterisco 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 Hello World asterisco asterisco barra public class app abre chave public static void main abre parêntese string abre e fecha colchetes args fecha parêntese abre chave system.out.println
abre parêntese, hello world, entre aspas, fecha parêntese, ponto e vírgula, fecha chave. Que é o que ele pedia para fazer. A única coisa que ele pedia para fazer era isso, né? Ó, abriu errado aqui, olha. Só um hello world. Então, para eu conseguir executar diretamente daqui, eu tive que vir aqui e colocar mais um plugin no arquivo POM. Na aba Exemplo, aula/pom.xml, o professor destaca as linhas 73 a 87, com a inserção do plugin descrito anteriormente. E aí, na verdade, existem muitos tipos de plugin. Tá? Dependências, por exemplo, se você vai precisar fazer uma chamada para métodos que usam busca de informação, por exemplo, acho que eu até tenho um aqui para comentar com vocês. Não, abriu o arquivo errado. Tá aqui. Por exemplo, uma dependência que é comum é aqui uma dependência para um componente para fazer chamada de métodos que vão precisar fazer invocações de serviços HTTP. O docente abre o bloco de notas, copia um trecho de código e adiciona no Eclipse. O código é adicionado nas linhas 28 a 33 do arquivo POM. Menor que, dependency, maior que, menor que, group ID, maior que, org.apache.http components, menor que, /group ID, maior que. Menor que, artifact ID, maior que, http client, menor que, /artifact ID, maior que. Menor que, version, maior que, 4.1.3, menor que, /version, maior que. Menor que, /dependency, maior que. Então, se você tenta importar diretamente no seu código, ele não encontra, porque precisa dessa dependência, tem essa dependência. Então, você vem aqui e coloca isso aqui no arquivo POM, e aí, quando você vai compilar, ele resolve a dependência, e você precisa fazer uma vez só, e todos os arquivos, todas as classes em que você for importar, já vai estar resolvido essa dependência. Tá? Bom, gente, eu sei que é bastante pouca informação pelo tanto de detalhes que tem para usar o Maven, mas é a visão geral que eu queria apresentar para vocês, tá bem? Então, espero que vocês se animem a brincar um pouco com isso. Obrigado. Sobre fundo branco, 2 retângulos vinho e cinza alternam-se nas laterais. No centro da tela, os créditos em letras pretas. Governo do Estado de São Paulo. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação. Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Presidente Rodolfo Jardim de Azevedo. Diretora acadêmica Simone Telles. Audiodescrição, Núcleo de Acessibilidade Flicts. Roteiro Samara Oda. Revisão Keiko Trida. Consultoria Sidney Tobias. Gravação Leandro Ribeiro. Narração Thaís Lenk.